Senhores senadores, senhoras senadoras, os policiais federais com representantes de todos os estados do país encontram-se reunidos à frente do Ministério da Justiça, encaminhada até o Palácio do Planalto, naquela que denominaram de a Marcha dos Elefantes Brancos, com o propósito de promover passeata na esplanada dos ministérios, com centenas de policiais de todo o país. Essa marcha conta com elefantes brancos infláveis, que simbolizam a burocracia e a politicagem na segurança pública. Eu estive lá, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, manifestando solidariedade a este movimento. Não se trata, a meu ver, de apoiar policiais federais que, com direito adquirido, reivindicam melhores salários, melhores condições de trabalho, uma Polícia Federal como instituição independente, valorizada e eficiente para cumprir o extraordinário dever de combater a corrupção na administração pública, de combater o crime organizado, a criminalidade crescente no país. Nós não fomos para simplesmente apoiar os policiais federais, para defendê-los, até porque certamente não necessitam desta defesa. Mas defender a instituição Polícia Federal Independente é defender o Brasil, é defender o povo brasileiro. Certamente, o povo brasileiro, castigado pelos assaltos aos cofres públicos que se repetem incessantemente no país, em escândalos de corrupção, alguns conhecidos e punidos, outros não conhecidos e impunes. Um governo, e isso vale para qualquer governo, o governo que quer uma Polícia Federal sem independência, desvalorizada, sucateada, é um governo que teme a investigação possa voltar contra si em razão dos escândalos de corrupção. Certamente o governo que desvaloriza a instituição teme que os escândalos de corrupção denunciados pela mídia nacional possam ser investigados técnica e cientificamente pelos profissionais competentes que integram a Polícia Federal no Brasil. O quadro de esvaziamento da instituição é uma das vertentes que estão sendo denunciados nesta marcha, como atesta o presidente da FENAPEF, Jones Borges Leal. Ele diz: em todos os aeroportos e unidades de fronteiras brasileiras, sem exceção, não existe uma quantidade suficiente de agentes federais para cuidar do policiamento aeroportuário, de fronteiras e combate ao crime organizado. Em alguns aeroportos não tem nenhum. E, infelizmente, mais de 250 policiais federais abandonam a profissão todos os anos, pois a carreira tem sido duramente sucateada pelo governo. Em Foz do Iguaçu, em reunião com os policiais federais, ouvi de muitos deles que teimam em permanecer na carreira, que teimam em permanecer na instituição, por amor a ela e ao trabalho que exercitam, porque desmotivados estão, desesperançados estão em relação ao atendimento aos seus pleitos. A FENAPEF, que representa mais de 20 mil policiais federais, reivindica uma segurança pública eficiente. A propósito, a entidade denuncia que servidores burocratas sem experiência operacional em campo estão sendo indicados por critérios políticos para planejar e coordenar a segurança da Copa 2014. Essa marcha de protesto
vocaliza temas que pessoalmente tive a oportunidade de ouvir nas visitas que fiz a integrantes da Polícia Federal em Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná. O sucateamento da Polícia Federal é um desserviço à sociedade brasileira. É um prêmio à corrupção. É, sobretudo, a celebração da impunidade. A propósito, nos últimos anos, os sindicatos da Polícia Federal têm denunciado o sucateamento do órgão e o congelamento salarial que já se projeta por 7 anos. Nesse contexto, sem a correção inflacionária, o poder aquisitivo dos agentes federais foi reduzido quase à metade. A realidade é que, após a realização das grandes operações anticorrupção, os agentes escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal recebem a metade do salário dos auditores da Receita, oficiais da Agência Brasileira de Inteligência e servidores das agências reguladoras. Todavia, senhor presidente, ressalto mais uma vez que as reivindicações da Polícia Federal transcendem a mera recomposição salarial. A categoria exige que o governo federal regulamente as funções e as atividades dos agentes, crie um plano de carreira para os servidores e melhore a gestão da Polícia Federal. Inúmeros indicadores demonstram que a Polícia Federal está sendo congelada. Vejamos, por exemplo, a estatística de indiciamentos nos últimos 4 anos em relação a todos os crimes. Entre 2010 e 2013, o número de indiciados pela Polícia Federal no estado do Paraná caiu de 6.114 para 2.983, uma expressiva diminuição de 51%, mais da metade do número total de pessoas que foram efetivamente investigadas pelas unidades da Polícia Federal no estado do Paraná. Infelizmente, a gestão da Polícia Federal tem medido a eficiência por intermédio dos inquéritos instaurados, uma forma de escamotear a queda de produtividade do órgão. Sabemos que a mera estatística dos inquéritos instaurados indica apenas a quantidade de crimes cometidos e não pode ser apontado como indicador de eficiência. No âmbito nacional, a partir de 2010 e ao longo do governo da presidente Dilma, houve uma queda superior a 60% do número de pessoas indiciadas pela Polícia Federal. É igualmente revelador observar que entre os anos de 2010 e 2013, o número de indiciados em crimes de tráfico de drogas pela Polícia Federal no estado do Paraná caiu de 781 para 548, uma queda superior a 17% no número total de pessoas que foram investigadas pelas unidades da Polícia Federal nessa modalidade de crime. Em termos nacionais, o declínio foi da ordem de 40%. Uma pesquisa realizada pela Federação dos Policiais Federais, com base em dados oficiais do Ministério do Planejamento, mais de 250 agentes federais deixam a Polícia Federal anualmente em busca de carreiras mais valorizadas pelo governo. E segundo outra pesquisa realizada na base de servidores, mais de 85% dos policiais federais se sentem infelizes no trabalho e 30% já se submetem a algum tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico por conta de um ambiente de trabalho com impactos negativos na saúde dos servidores. Mais uma faceta alarmante da segurança pública em nosso país. Senhor presidente, esse quadro é o retrato da situação vigente. Eu creio que é fundamental a soma de todas as forças de segurança pública do país na mesma direção. Quando nós nos pronunciamos em defesa da independência da Polícia Federal, não estamos nos pronunciando em defesa de uma parcela da instituição.
Não estamos falando em nome de agentes ou em nome de delegados da Polícia Federal. Respeitamos o trabalho de todos eles e defendemos a instituição. A Polícia Federal, eu repito, é uma instituição a serviço do povo brasileiro. E o que se exige, em síntese, é a reforma do setor de segurança pública no Brasil. Uma reforma de profundidade. Aliás, as reformas estão em falta nesse país. Elas estão presentes no discurso da campanha eleitoral sempre, mas elas são ignoradas depois da vitória e da posse do eleito. Verificamos isto no debate da última campanha presidencial, quando todos os candidatos se pronunciaram em defesa das forças de segurança no país e na direção de uma reforma que pudesse tornar a segurança pública no Brasil mais eficiente. E o que se viu foi o esquecimento. Depois da posse da presidente Dilma, não se falou mais em reforma. O que se vê é o sucateamento. O que se vê é, por exemplo, o contingenciamento de 3 bilhões de reais do orçamento de 2013 destinados à segurança pública no país e negados à segurança pública do país. Foram recursos contingenciados, não foram repassados a estados para a execução de um plano de segurança no país. Não quer o governo federal uma polícia atuante, uma polícia valorizada, motivada para combater, sobretudo, a corrupção na administração pública, que é uma das tragédias desse país. O governo federal não tem interesse em uma polícia qualificada, motivada, valorizada. Está aqui presente o deputado Fernando Francischini, que entende muito mais do que eu desta situação que vive hoje a Polícia Federal no Brasil. Eu estava dizendo que o grande pleito dos policiais federais é pela reforma da segurança pública no Brasil. Aí envolvendo as outras forças policiais. Não há uma reivindicação do egoísmo, do corporativismo. O que há é uma reivindicação patriota que tem por objetivo melhorar a segurança pública de todos os brasileiros. O descaso do governo chega ao desplante, por exemplo, de vermos nos cortes anunciados pela Presidência da República a eliminação dos recursos destinados através de emenda de bancada para melhorar a segurança pública na Tríplice Fronteira. Se nós queremos reduzir os índices de criminalidade nos grandes centros urbanos do país, devemos começar por oferecer segurança adequada nos limites do país, na faixa de fronteira, por onde seguramente passa a munição necessária para o incremento da violência no país. É pela faixa de fronteira que o contrabando de armas alimenta a força dos marginais. É pela faixa de fronteira que o tráfico de drogas alimenta o vício no Brasil e devasta famílias inteiras, jogadas no infortúnio e na infelicidade. Não se justifica, portanto, isso não é prioridade, isso é inversão de prioridade, cortar recursos destinados à segurança pública no país. Quando uma bancada de 30 deputados e 3 senadores, que na sua maioria sequer pertence àquela região da Tríplice Fronteira, destina a soma maior da verba que lhe cabe destinar para atender uma região, e a Presidência da República corta, contingencia, evidentemente trabalha a favor da criminalidade e contra a segurança. Eu concedo a Vossa Excelência, Dr. Magno Malta, com prazer, com a parte que solicita. Vossa Excelência traz para a tribuna o assunto mais importante, mais necessário
na vigência do momento da sociedade brasileira. Parabéns, senador Alvin. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu acho que Serra não se deu bem na campanha dele, porque ao invés de botar Vossa Excelência de vice, que governou, que pensa, que raciocina, que tem discurso com todo respeito a quem foi vice dele, ele teria se dado melhor, porque Vossa Excelência traz para essa tribuna e com sua capacidade algo que é a dor. Não é a dor de quem anda de carro blindado, não. É quem está no ponto do ônibus. É quem depende de ônibus. É as sacoleiras lá da fronteira que Vossa Excelência conhece, porque grande não é punido, mas o sacoleiro é. Vossa Excelência conhece a dor de quem está nas ruas, dependendo de buscar o filho na porta da escola e tem medo de parar num sinal, seja qual carro for, ainda que ele seja blindado. Nós não vivemos no país de Alice e o governo federal, infelizmente, pensa que nós estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Magno Malta. Vossa Excelência sempre brilhante e, sobretudo, entusiasmado. Nós ouvimos nesses dias, em vários contatos que fizemos com policiais federais, que muitos, eu vou repetir o que ouvi, prosseguem na atividade por amor. E se continuar desta forma, nós teremos um esvaziamento da Polícia Federal sem precedentes. Se o governo não adotar uma providência, nós não podemos esperar a eleição. Não há por que afirmar que faltam poucos meses para o término desse governo e nós podemos ficar aguardando um outro governo. Não, as providências são necessárias e urgentes e devem ser adotadas imediatamente. O que se pleiteia para um próximo governo é uma reforma de amplitude. É impossível discutir agora, podemos iniciar esse debate, mas a sua conclusão certamente ficará para o próximo Congresso e para a próxima Presidência da República. Nós temos que elaborar uma proposta de reforma da segurança pública no Brasil, envolvendo todas as forças de segurança. E eu dizia antes do aparte que concedi ao senador Magno Malta, que as reformas são prometidas e esquecidas. Que reforma aconteceu no Brasil desde o advento do Plano Real? A última grande reforma no Brasil se chama Plano Real, muito mais do que um plano econômico. Depois do Plano Real, nada ocorreu em matéria de reforma. A reforma política fica nas gavetas do Congresso Nacional. A reforma tributária não ocorre porque o governo é sempre imediatista, o horizonte temporal de quem governa tem a exata duração do seu mandato, não olha à frente, não tem visão estratégica de futuro, enfim, as reformas não ocorrem. E eu não quero me prolongar nessa tribuna, mas devo concluir dizendo que quem defende a instituição Polícia Federal está defendendo o povo brasileiro. Só para concluir, presidente, quem valoriza a Polícia Federal como instituição e todas as forças de segurança envolvidas no combate à corrupção, defende um país mais justo, mais fraterno, mais solidário e, sobretudo, mais ético. Porque, lastimavelmente, a corrupção entranhou-se de tal forma no organismo do Estado brasileiro que há uma revolta crescente, que há uma indignação latente na sociedade brasileira e que só pode ser estancada com movimentos positivos de avanços na direção de um governo republicano na verdadeira acepção do termo.